nossos corações. Quinta-feira nós tivemos um culto, não sei se a igreja subiu ou se foi o céu que desceu. Meu Deus do céu. Irmãos, estou impactado até hoje com aquele culto que eu ouvi na quinta-feira. Irmãos, você que não veio, se perdeu. Só quem veio, irmãos, para explicar o que aconteceu. Foi uma bênção, irmão. Meu Deus do céu. Oh Jesus, que culto abençoado. Aleluia. Irmão, não perca culto, irmão. Venha para a igreja. Eu sei que está frio, mas vamos nos aquecer. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra, por sinal, bastante conhecida. Acredito que é uma das palavras que eu mais preguei aqui nessa igreja, mas é uma palavra que fala muito forte, irmãos, aos nossos corações, que se encontra no livro de segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 6 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ou segunda Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 6 em diante. Segunda Timóteo, capítulo 1 e o verso 6 em diante. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pelas imposições das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Verso 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Que nos salvou. Olha, veja bem, irmãos. Que nos salvou e nos chamou com uma santa oração, não segundo as nossas, mas segundo o seu próprio que, irmãos? Próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que antes de tudo existirmos, o Senhor já nos gerava dentro dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ler, irmãos, para nós finalizarmos essa leitura. 2 Timóteo capítulo 4 e o verso de número 6. Olha o que a Bíblia diz, irmão. 2 Timóteo 4, 6 diz assim, porque eu já estou sendo oferecido para expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7. Combati o bom combate. Olha, irmãos, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos que amarem a sua vinda. Aleluia! Irmãos, existe uma coroa preparada para mim e para você. Aleluia! Fala para o irmão que está ao seu lado, aponte para ele, diga assim: existe uma coroa preparada para você. Fala para ele: irmão Salvador, existe uma coroa preparada para você. Irmão Benedito, existe uma coroa preparada para você. Aleluia, igreja do Senhor, existe uma coroa preparada para você. Aleluia, glória a Deus. Mas eu deixo de dizer algo, irmãos. Só que a Bíblia diz: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia, cuide para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, quando eu olho para a história de Paulo, é impossível nós não se emocionar com a história de Paulo. A história de Paulo, irmãos, misturada com a história de Timóteo, é uma história, irmãos, repleta de momentos marcantes na vida deles e que marcam também a nossa vida. É bem interessante, querido, porque vemos que Timóteo, irmãos, ele era um jovem que foi rejeitado pelo seu pai. Quando a Bíblia nos diz acerca de Timóteo, ela nos diz da sua avó, que é Eloy, da sua mãe, que é Eunice, mulheres de oração, mulheres firmes na presença do Senhor, mulheres, irmãos, mulheres que
gerações a viver o propósito de Deus. Então veja, irmãos, a Bíblia diz que a fé que existia em Timóteo era a mesma fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe e que agora habitava também em Timóteo. A Bíblia diz, irmãos, que Timóteo ele é levado pelo apóstolo Paulo, porque por esta fé, por ser alguém, irmãos, destemido, por ser alguém, irmãos, que faz a obra de Deus com alegria, por ser alguém, irmãos, que não mede esforços para viver na presença de Deus, alguém, irmãos, que faz a diferença no lugar aonde ele chega. Então a Bíblia diz que Paulo olha para Timóteo e leva Timóteo para o campo missionário. E a Bíblia diz, irmãos, que passou-se o tempo, Timóteo amadureceu e se torna o pastor da igreja de Éfeso. E lá, irmãos, é uma igreja muito difícil, uma cidade muito grande, muito próspera, mas também um lugar onde a idolatria reinava naquele lugar. Uma das 7 maravilhas, irmãos, do mundo antigo estava na cidade de Éfeso, e era o templo da deusa Diana. Então todo o recurso, irmãos, que aquela cidade movimentava, provinha boa parte daquele templo, onde gerava a economia da cidade de Éfeso. Mas o que eu quero destacar, irmãos, que aonde a palavra chega, aonde o evangelho chega, irmãos, aonde essa palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que faz coisas extraordinárias chegar, irmãos, aonde ela chega, algo diferente ela faz, ela produz. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós somos mensageiros, pessoas que semeiam a palavra, porque o crescimento, meu irmão, quem dá é o Senhor Jesus. Por isso eu quero nessa noite, igreja do Senhor Jesus, dizer para você: desperte o dom de Deus que há dentro de você, desperte o dom de Deus que há dentro de você, pregue a palavra de Deus fora do tempo, no tempo, pregue, fale, exorte com alegria, meu irmão, porque é Deus que vai fazer com que as suas palavras elas sejam como semente lançada ao coração daquele que ouve. Aleluia, pastor, mas eu falo, mas eu prego, hein, querido? Não perturbe o seu coração. Somente pregue a palavra. E o que Paulo estava incentivando a Timóteo era dizer: Timóteo, levante a cabeça, meu filho. Não é o ambiente, irmãos, que nós vivemos que vai definir quem nós somos. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não é o ambiente que você vive quem vai definir quem você é, mas é você quem vai definir o ambiente. Aleluia! Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele nos deu um espírito de quê? De covardia? Não. Ele nos deu um espírito, amados irmãos, aleluia, Deus nos deu um espírito de ousadia, para onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, irmãos, ser abençoado em nome de Jesus. Só que Timóteo, irmãos, eu quero me alongar muito nessa palavra, por isso quero correr. Só que Timóteo estava vivendo uma crise na sua vida. Se você ler 2 Timóteo, você vai ver que Paulo está animando o coração de Timóteo. Paulo está tentando, irmãos, falar para Timóteo: Timóteo, vamos levantar as nossas cabeças. Só que se você olha para Paulo estava em uma situação muito mais complicada do que a situação de Timóteo. Paulo estava preso, irmãos, na cidade de Roma. Roma tinha sido incendiada, com 70% da cidade de Roma tinha sido incendiado pelo próprio governador. Queima a cidade e coloca a culpa de Diácono João nos cristãos. Então todo o olhar de Roma, irmãos, estava voltado para onde? Para os cristãos. E o líder que, segundo Nero, foi o responsável, quem era? Era o apóstolo Paulo. Então ele estava, irmãos, dentro de um cárcere. Ele estava privado do seu bem-estar, mas mesmo assim, querido,